Já está gravando a aula. A gente já corrigiu a 1, A1A, A1B. E a gente parou na 2. A gente vai parar na 2 agora, da página 84. Oi, Henrique. Para ninguém desenhar, é só colocar para não permitir. Tem no Zoom. Não, mas eu gosto, eu sei, a gente sabe as ferramentas, mas eu gosto de deixar para ver quem realmente está indisciplinado. Para a gente ter a disciplina de todo mundo. A gente não tem que travar, vocês já sabem o que pode e o que não pode. Tá bom? Mas obrigada, Henrique. Página 84, questão 2. E, tia Darlene, é sempre na sua aula que acontece isso, né? De ninguém mais. Chega na sua aula, você entra na tela, tem alguém rabiscando, é sempre. Eles gostam de desenhar, é artista, tá gostando de desenhar. Questão 2, página 84. Desligando o áudio. Carol não desligou o áudio ainda. Vamos desligar todos os áudios. Muito bem. Agora vocês estão rápidos, hein? Tá produzindo. A questão 2, eu vou chamando um a um para responder. Todos vão participar da aula, que nem a gente faz na nossa sala. A questão 2 pergunta assim. Com base no texto, responda a pergunta feita no primeiro parágrafo e justifique sua resposta. Será mesmo que podemos chamar nosso mundo de planeta água? O que você colocou, Matheus? Matheus Henrique. O que você colocou na questão 2? Eu coloquei, depende de como olharmos o nosso mundo. E só podemos chamar se levar em consideração a água. Muito a bem. Quantidade de água. O Matheus falou do critério, olha lá, depende do como a gente colocar. Eu coloquei assim, de acordo com o texto, podemos chamar nosso planeta de planeta água se levarmos em consideração apenas a superfície terrestre. Ô, Isa, pode ler a sua. Ô, tia, eu pus aqui, sim, porque tem mais água do que terra. Aí, muito bem. Só que aí você tem que complementar. Você pode colocar vírgula, se a gente olhar por esse critério. Porque a gente viu no texto que se a gente olhar por outros critérios, a gente pode chamar de planeta fogo, de planeta ferro. Então, vocês têm que colocar, se levar em consideração esse critério. O que você colocou, Luísa? Obrigada. Eu coloquei, sim, se analisarmos o critério de quantidade de água na superfície. Muito bem, se analisarmos o critério da quantidade de água na superfície terrestre, que a tia colocou aqui. Agora a 3. Releia o último parágrafo do texto. A quem o autor... Não, eu já mudei. Agora eu tô na 3. Quem não falou, só se tiver muita dúvida, se acha que não está errado aí, pode. Quem que acha que está errado, quer falar? Porque senão, gente, a gente perde muito tempo só na correção e a gente precisa ter aulas mesmo. Tá? A 3. Eu tô errado. Então lê o seu. É que, tipo, se dirige a você, sabia disso. Na 2 você colocou isso? Então, na 3. Mas é isso mesmo, mas eu nem tinha lido a 3 ainda. Ó, a gente tem que aguardar. Releia o último parágrafo do texto. A quem o autor se dirige perguntando, viu só? Lolo, o que você colocou? Lê de novo. Se dirige a você, sabia disso. O que eu coloquei. Não, a gente vai mudar. Apaga e você sabia disso. Yasmin, o que você colocou? Ao leitor. Muito bem, olha lá, o autor dirige a pergunta ao leitor do texto, Lolo, é a quem está lendo. Quando o autor fala assim, viu só, ele não está falando com o personagem, porque nesse texto não tem personagens. Ele está falando com o leitor do texto. Todo mundo acertou? Quem acertou faz uma joinha para a tia na tela. A tia está correndo olhando, quem acertou? Muito bem. Estou vendo várias joinhas, é o leitor do texto. Isso mesmo. Agora a gente vai para a próxima questão. A página 85, a questão 4. Essa é pessoal. Para o autor, a depender do critério que utilizamos, isto é, da forma como analisamos o nosso mundo, podemos dar a ele diferentes nomes ou apelidos.
Que apelido você daria ao nosso planeta e que critério você levaria em consideração para dar esse apelido? Ricardinho, é esse mais vão falar, viu, gente? Que apelido você daria? Planeta variedade. Porque Muito existe bem. variedade de tudo no nosso planeta. Ótimo. De tudo. Muito bem, Pedro Carlos. Eu chamaria de planeta tudo, por isso tem de tudo aqui. Ah, parecido com o do Ricardinho, ó. Quem mais gostaria de falar? Gabi Ferreira. Eu ia chamar de planeta fogo porque as camadas internas da Terra possuem elevadíssimas temperaturas e fogo é meu elemento favorito. Muito bem. Marcos, o que você chamaria? Planeta fogo por causa do núcleo. Muito bem. Bia, o que você colocou? Eu coloquei assim, ó, planeta vida, pois aqui atualmente é o único lugar detectado com vida. Muito bem. Nossa, muito criativas. Todo mundo. Ô, Carol, o que você colocou? Eu coloquei planeta ar, pois ele tem mais CO2 que a água e terra. Muito bem. Então, você tem que colocar mais oxigênio, tá? Do que CO2. Eu ia colocar planeta gás carbônico ou planeta explosão, foi os dois que eu coloquei aqui. Tudo bem, Lulô, tá certo também. Você justificou por quê? Justifiquei que tem mais gás carbônico aqui na Terra e a maioria do gás carbônico que causa o fogo. Muito bem. E o Henrique? O que você colocou, Henrique? A única coisa que eu pensei foi em escola por causa que eu tava fazendo tarefa. Eu coloquei planeta escola, né? Pois vivo aprendendo. Muito bem, vive aprendendo, é verdade? A gente aprende muito com o nosso planeta. E a Isabelle? Eu coloquei planeta água porque é o único planeta com água descoberto até hoje. Ótimo. Agora as 5. Muitas pessoas dizem que o planeta Terra deveria ser chamado de planeta Água. Identifique um dado sobre o nosso planeta que justifica o ponto de vista dessas pessoas. O que você colocou? Deixa eu ver quem não falou ainda. Eric, o que você colocou na 5? Eu coloquei 70% da superfície é composta por água. Muito bem, tinha que buscar lá no texto, gente. Não tinha outra resposta para isso, era essa mesmo, ó. O texto diz que a superfície do planeta Terra tem 70% de água e 30% de terra. Então, você tinha que ir lá no texto e achar esse dado. Quando fala dado, geralmente é coisa de matemática, né? Um dado numérico. Então, ó, quem errou pode apagar, vai ficar aqui na tela. E lembrando que como a gente está pegando do texto, a tia até esqueceu de colocar aqui, ó, entre aspas. Isabela, o que você colocou? Alguma coisa diferente? Tia. Oi. Ô tia, eu pus que tem 70% de água do que terra no nosso planeta. Correto. Muito bem, você colocou com as suas palavras. Eric, quer complementar? Mas eu acho que não precisaria, né, de aspas, porque eu não copiei. Você falou que as suas... Eu copiei, a tia copiou. Você falou com as suas próprias palavras. Você leu lá e escreveu. Aí sim, a tia copiou. A tia foi lá e copiou e colou. Então, por isso que a tia colocou entre... E lembrando, por que esse terra aqui é com letra maiúscula e esse terra aqui é com letra minúscula, Ana Laura? Explica para os seus colegas. Porque o terra de planeta é um nome próprio e a terra normal é um substantivo. Comum, muito bem. Então, o planeta Terra é com letra maiúscula e o terra de terra comum mesmo, substantivo comum, minúscula. Bia? Ô tia, mas eu acho que você devia colocar um pouco mais pra frente, tipo, a parte de superfície, porque o texto diz, não está escrito no texto, então entre aspas, devia começar com a superfície. Se você quisesse pegar mais partes, né? Não, tia, porque no texto não está escrito, o texto diz que... Muito bem lembrado. Então, eu vou lá em a superfície. Muito bem, Bia. Agora que eu entendi a tua consideração. Obrigada, viu? Agora, vamos na questão 6. Se considerar o volume da Terra, o planeta não poderia ser chamado de planeta água. Então, agora a gente está falando do volume da Terra. Transcreva do texto a explicação para esse fato. Esse transcreva não pode ser com as próprias palavras. O que você colocou, Matheus Xavier? Esse você tinha que copiar do texto mesmo.
Ô, tia, eu meio que me confundi aqui. Porque eu apaguei, depois eu copiei outro daí, depois eu apaguei de novo e escrevi outro que não tinha nada a ver com a minha resposta antiga. Não tem problema, tá? Mas você gostaria de ler ou você quer esperar um pouquinho? Quero esperar. Tá. Duda. A Duda não falou ainda. Duda, o que você colocou na questão 6 da página 85? Eu tô escrevendo ainda. Certo. E a Clara? Clara, lê pra gente a sua resposta. Ao considerarmos o volume da Terra, por exemplo, ela não poderá mais ser chamada de planeta água, pois não existe uma grande quantidade desse elemento em seu interior. Muito bem, ela colocou igualzinho da tia, porque copiou do texto. Essa não tinha como estar diferente, ó. Ao considerar o volume da Terra, por exemplo, ele não poderá mais ser chamado de planeta água, pois não existe uma grande quantidade desse elemento em seu interior. Então, não tem água no interior da Terra, né? Tem umas mãos levantadinhas. Quem que é? Ninguém? Então, é isso mesmo. Levanta, faz uma palminha quem acertou essa questão. Faz uma palminha aí para a tia ver. Eu já tinha corrigido alguns, muito bem. Ótimo, bastante. Ó o chat, gente. Gente, o WhatsApp não é para ser usado também no momento de aula. Tá vendo? Senão vocês se distraem. Deixa pra vocês utilizarem depois. Vocês estão com tempo, vocês têm tempo agora para vocês utilizar o WhatsApp. Tia, Oi. você falou que não tinha como colocar outra resposta na 6. O que você colocou? Eu coloquei outra coisa. Lê para mim. Eu coloquei o ponto mais profundo dos oceanos alcança pouco mais de 11 quilômetros. E o que é praticamente nada em comparação à profundidade do nosso planeta, que é de 6.371 quilômetros. Você usou outra informação para falar dos oceanos. Eu vou achar ela aqui só para te responder. Sim, você complementou, né? Essa informação também dá. Sabe por que que pode? Porque ela também fala do volume. Ela é que está depois do que a tia escreveu. Olha lá, ó. Fala assim, ao considerarmos o volume da Terra, por exemplo, ela não poderá mais ser chamada de planeta água, pois existe uma grande quantidade desse elemento, não existe uma grande quantidade desse elemento no seu interior. Aí você deu a justificativa, né? Que o ponto mais profundo dos oceanos alcança mais de 11 quilômetros, o que é praticamente nada em comparação com a profundidade do centro do nosso planeta, que é 6.371 quilômetros. Pode deixar essa sim, que justifica também. Agora. Tia, Oi. eu coloquei aquela parte lá que o autor falou que mais correto seria chamar a Terra de planeta fogo. As Mas camadas aqui. internas do planeta possuem elevadíssimas temperaturas. Só que para essa questão não dá, porque aqui está falando do volume. Olha lá, ó. Se considerarmos o volume da Terra. Então aqui não está falando do fogo. Aqui está falando da quantidade de terra, do volume da Terra. Então não poderia. Talvez você confundiu o enunciado. Tá bom. Tá? Agora eu vou para a questão 7. Na verdade, já não é a questão 7, é outro. Por dentro do gênero agora. O gênero tia, Oi. eu não consegui acessar esse documentário. Não conseguiu? A tia manda o link de novo. Tá? Aquele documentário, ele tem ele é grande, igual a tia viu, ele tem 1h30 de documentário. A tia manda o link para vocês, tá? É super legal, tem uns animais diferentes, ele mostra os animais do fundo do mar. Vou aproveitar e mandar hoje para vocês, porque como vocês têm o feriado amanhã, o documentário da página 85, Lorenzo, Planeta Água. Como vocês têm o feriado amanhã, se vocês quiserem olhar, vocês podem dar uma olhadinha. Mas Então, dá pra você ver inteiro, né? Tia, mas por favor, tia, não manda muita tarefa.
mesmo amanhã sendo feriado, por favor. Não, eu não Ajuda vou a mandar gente. tarefa não, tá? Não vou mandar tarefa não. A gente só tá, se a gente produzir aqui na nossa aula, a gente não precisa mandar tarefa, tá? A gente vai produzir nas nossas aulas. Então aqui tá explicando o que é um artigo de divulgação científica lá, ó. Tá falando que a todo momento novos estudos, teorias, pesquisas, descobertas acontecem no mundo da ciência. Os cientistas estão doidinhos para descobrir a cura do coronavírus, né? Então, ó, isso tudo, esses estudos, essas teorias, pesquisas, faz parte do mundo da ciência. E como isso chega até a gente? Através dos artigos de divulgação científica. Os cientistas escrevem esses artigos, publicam geralmente em revistas, né? E aí isso chega até a gente, né? E de modo de texto escrito. Então, é o gênero artigo de divulgação científica. Então, vamos lá. Sobre o texto Terra, Planeta, Água, responda. Qual é o assunto? Olha o que a tia colocou. O assunto tratado no texto é a pertinência ou não de chamar o planeta Terra de planeta Água. Então, o assunto do texto, todo momento ele fica assim, mas não pode ser chamado de planeta Água por causa disso. Mas a gente pode chamar também de fogo, a gente pode também chamar de planeta ferro. Então, gente, de oxigênio. Então, a todo momento, o assunto do texto, se eu colocar só água, está incompleto. Eu tenho que colocar que o autor, ele fica toda hora discutindo como chamar o planeta Terra. Se vai chamar de planeta água, outros nomes. Quem gostaria de falar? Isabelle, calma aí. Então, vamos complementar, porque eu vi muitos desse aqui na tarefa, colocando assim, o assunto é a água, mas se eu colocar só água, está errado. É chamar o planeta de Terra de planeta água ou não. Se a gente pode chamar ele ou não. Oi, lindinha. Mas aqui, você tá no qual é o público-alvo? Não, qual é o assunto? Tá? Vou chegar no público-alvo, tá? Já eu chego. Tia, Oi. na A eu pus uma que eu não sei se tá muito certa. Eu pus composição do planeta. Não, vamos trocar. Vamos colocar lá, ó. O assunto do texto não é a composição do planeta, senão ele falaria assim toda hora, o planeta é composto de ferro, o planeta é composto disso, aqui ele dá os dados. Além dele fazer isso, ele fica discutindo se pode ser chamado de planeta água ou não. Oi, Bia. Darlene, eu coloquei assim, sobre os nomes dos planetas, como o planeta fogo, o planeta água e etc. Sim, teu dá, porque assim, você colocou os nomes do planeta. Eric. Eu levantei sem querer, tia. Não tem problema não. O público-alvo agora. Esse público-alvo, eu vi que muitos alunos se confundiram. Por quê? Os alunos colocaram assim, para todos os públicos. Só que, na verdade, aqui, a gente pode especificar mais. Por quê? Se a gente for pensar na linguagem que ele utilizou, que é uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais fácil. São crianças, tia? Crianças ou jovens. Vamos colocar crianças ou jovens, porque a linguagem que ele utiliza é uma linguagem mais fácil de ser entendida. Sim. Oi, Clarice. Eu coloquei infanto-juvenil. Tá certinho. Infanto-juvenil se refere a crianças ou jovens. Gabi? Eu acho que tá errado, porque eu coloquei pessoas interessadas sobre artigos científicos. Também dá, mas se você pensar assim, pessoas interessadas por artigos científicos, mas esse tipo de artigo, ele é científico, mas ele é científico, mas ele é mais para criança, porque se você pegar artigo científico mesmo, da área de engenharia, da área de ciência, tecnologia, você vai ver que assim, é dificílimo de ler. Uma criança não consegue ler, talvez nem a tia consegue ler, dependendo do artigo. Então, assim, esse é um artigo para quem tem curiosidade mesmo, Gabi, tá certo. Só que a linguagem dele é mais para criança. Tá? Ele é tipo adaptado para criança. Yasmin? Eu também pus infanto e juvenil, só que eu também concordo com o que a Gabi falou, porque eu mesma não tenho interesse por isso daqui, não. Então, não tá certo a dela, só que a gente pode especificar mais, tá? Agora, onde foi publicado, teve aluno que só colocou em um site, mas não colocou o nome do site, gente.
vamos completar essa resposta. Então, teve aluno que colocou assim, no site, mas em qual? Gente, existe milhões de sites. Qual site que é? Oi, Bia. Tia, eu posso falar? Já, só um minutinho. Vamos levantar as mãos. Tia, eu escrevi em um site para crianças, aí eu escrevi o site. Ah, muito bem, ficou completo. Quem que eu gostaria de falar, pode falar agora. Eu pus no site artigo de divulgação científica. Não, esse não é o site. O site é www.escolakids.com. Tá? Então, você tem que colocar no site www.escolakids.com. Teve gente que colocou assim, como a Bia Eu botei colocou. só no site Escola Kids. Sim, aí tá certo também, porque aí você não colocou o endereço, mas você colocou o nome do site. Érica, Eu também pus só tá certo, Gabi? Porque no vídeo que você fez lá, na aula gravada, você tinha falado que era normalmente esse negócio era em revista de divulgação científica. Eu coloquei isso. Isso mesmo, só que assim, geralmente só que tá perguntando onde foi publicado. Então mas olha o enunciado do 1. Sobre o texto Terra, Planeta, Água. Então você tinha que voltar lá no Terra, Planeta, Água e ver no finalzinho lá, ó. Lá, ó. Aqui no finalzinho mostrava, ó, www.escolakids.com. Mas geralmente é mesmo, que em revista. Primeiro publica na revista e depois... Eu fui só Escola Kids. Tá certo também. E depois eles colocam no site. Porque o site populariza mais rápido que a revista, né? Agora a D. Tia, Oi, Ricardo. eu tinha colocado no Mopic Shooter Scott, que tá escrito ali do lado daquela imagem, mas agora eu já arrumei já. Você percebeu, então, o erro? Percebi. Porque você pegou só o da imagem. A imagem foi retirada desse site, tá? Agora, a D. Relaciona o título, releia o título, relaciona a finalidade de um artigo de divulgação científica ao fato de o título ser uma pergunta. Então, a finalidade, para que existe artigo de divulgação científica? E por que aquilo é uma pergunta? Quem gostaria de ler o seu, Henrique? Quase certeza que tá errado, mas eu coloquei. Isso se torna uma pergunta, pois gera dúvidas. Isso se torna uma pergunta por gera dúvidas, muito bem. Porque, assim, é a partir de uma dúvida que é criado o artigo de divulgação científica. Tem que ter uma dúvida, uma curiosidade para ser criado. Isabela, o que você colocou na sua? Eu pus divulgar o conhecimento de que a Terra tem 70% de água e 30% de terra. Muito bem, né? Só que você colocou a informação certinha, só que se você deu uma informação, então é divulgar conhecimento. E você pode complementar colocando assim que divulgar um conhecimento, deixa eu abrir o meu aqui, ó. Ou responder uma curiosidade, tá? O seu não está errado, você pode acrescentar. Olha o que a tia colocou no dela. Um questionamento, uma curiosidade que deve ser respondida com argumentos científicos, já que a finalidade desse gênero é divulgar conhecimento. Então, todo mundo que leu até agora tá certo. Eric? Eu coloquei que o texto explica algo na ciência e nos pontos de vista. Sim, mas está perguntando para você relacionar com o título. Por que o título é uma pergunta? Para explicar aquela curiosidade, tá? Porque aqui tinha duas coisas para vocês fazerem. Marcos. Eu pus por ser uma pergunta que pode ser respondida baseada em fatos científicos. Muito bem. Por ser uma pergunta que deve ser respondida baseada em fatos científicos. Ótimo. Agora, 2. Quem me chamou? Lembrando de desligar os áudios só quando for falar, tá? Gabi. Eu? Você levantou a mão. Apareceu aqui que você levantou a mão. Eu tava com a mão levantada para outro exercício, mas aí você foi pro próximo, aí eu anotei. Entendi. Certinho. Porque senão não dá tempo da gente corrigir tudo. A gente tem pouco tempo, infelizmente.
O autor dá exemplos e explicações que respondem perguntas iniciais do texto. Identifique os parágrafos do texto que contêm explicações e exemplificações sobre assunto abordado. Fervendo, que nem uma notícia ruim ali. Oi, Tiane. Oi, tudo bem? Tudo bem? Aqui, gente, só vamos Tudo responder jóia. essa. Ah lá, são o Olha segundo, só, o terceiro e o a quarto. tia hoje não vai nem precisar falar o nome, tá bom? Eu tô olhando aqui a fotinho de vocês e vou seguir por aqui. Tudo bem? Ah, que bom. Ó, tá vendo, gente? A gente ganha até um tempinho a mais. Então, olha lá, bem, os parágrafos, Tia Marlene? tudo Assim? jóia. Graças a Deus. Tudo certinho. Pode ser? Pode, fica melhor. Ó, meninada. Então, tem essas informações no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto parágrafo, que ele mostra explicações, tem exemplos em todos esses parágrafos. Eu vi gente que colocou só em alguns e deixou os outros. Então, olha lá, ó, todos esses parágrafos, segundo, terceiro, quarto e quinto. Se vocês deixam os nomes de vocês, gente, a tia Anne facilita para correção, para fazer a chamada. Então, assim, não vamos mudar, não. Você pode fazer que nem o Henrique fez lá. O Henrique colocou o nome dele e entre parênteses colocou o outro, o apelido que ele gosta, alguma coisa assim. Então, tudo bem, mas deixa o nominho de vocês mesmo. Tia, eu coloquei Bia mesmo e o que eu queria colocar. Isso. E, tia, quando a Tiane chegou, alguma pessoa rabiscou, tava um risco, assim, um vermelho na sua tela. Sim, eu vou verificar, tá bom? A questão 3. É que foi tão rapidinho que a gente nem percebeu. Obrigada por avisar. O autor introduz e problematiza o assunto no primeiro parágrafo, utilizando uma afirmativa e algumas perguntas que dialogam com o leitor. Qual é a intenção do autor inserir esses diálogos com o leitor? Então, quando ele fala, viu só, imagina, como ele estivesse conversando. Deixa eu ver quem não falou nada para a tia, que não participou ainda. Tia. João não participou. João, o que você colocou nessa questão, na 3? Eu? Isso. Página 87, questão 3. Para ele mostrar que ele está explicando para uma pessoa que está com dúvida nesse assunto? Também, certinho. A tia colocou aqui, ó. A intenção do autor em inserir esses diálogos é atrair atenção e interesse do leitor para o assunto abordado. Então, é chamar a atenção do leitor. É mostrar para ele que ele está participando aqui. Tia Darlene, é só uma dúvida, por favor. Certo. Eu não estou vendo na sala a Maria Eduarda Bragança. A Duda está E aqui, ela sim. estava na outra. Essa ela não entrou? Ela entrou, ela conversou comigo. Será que caiu? Pode Duda. ser. Então, Caiu. Mas ela estava aqui, sim. Ela até respondeu uma questão para mim. Obrigada. Certinho. Oi, Marcos. O que você colocou? Eu pus para o leitor ter um norte e saber quais perguntas serão respondidas. Sim, você envolveu o leitor. Muito bem. Matheus. Eu coloquei. A intenção é que ele interaja com o leitor para atrair o público. Muito bem. Interagir com o leitor, atrair o público que está lendo. Completinho. Agora, 4. No último parágrafo, o autor apresenta a sua conclusão. Escreva a conclusão do assunto abordado nesse artigo de divulgação científica. Lolo, lê pra gente o que você colocou na 4, a sua conclusão. E a Terra deveria ter vários nomes, pois é composto de várias coisas. Mais ou menos. Quem gostaria de ler? Não é que ela depende de várias coisas, é o critério, Lorenzo. É o critério que ele utiliza. O que você colocou, Ricardinho? É a 4, né? Isso, 4. Dependendo do modo que olhamos o mundo, podemos dar vários apelidos diferentes a ele. Isso, olha lá, Lolo. Então, depende, como o Ricardinho falou, depende do modo como a gente vê. Então, o autor fala assim, o autor conclui que o nome dado ao planeta depende do critério selecionado.
Então, depende do que você está olhando no planeta. Que nem vocês deram nome para o planeta também. Só que dependendo do que critério vocês estavam abordando. Aqui explica que o artigo de divulgação ele tem uma introdução, que é onde põe a ideia principal. Ele tem um desenvolvimento, onde apresenta argumentos, comparações, relações, dados estatísticos, números, né? E ele tem uma conclusão, que ele finaliza o assunto provando ou respondendo a questão inicial e apresentando recomendações finais. Então, esse finalzinho é muito importante. O autor não pode dar uma conclusão, chegar no final e falar assim, pode ser isso e pode ser aquilo. Não, ele tem que dar a sua conclusão. O que os estudos dele, ele chegou a que conclusão? Então, essa conclusão aqui é a parte mais importante do artigo científico. Ele tem que falar o porquê daquilo, né? Porque a pergunta que ele estava respondendo, que conclusão ele chegou? A 5, aqui, essa daqui eu vou falar porque muita gente estava confundindo isso aqui na hora que a tia foi corrigir. Oi, Bruninho. Tia, eu entrei depois porque o meu não estava indo, eu perdi tudo. Tá, eu gravei a aula e depois você olha, tá? Agora você vai na página 87, tá bom, pra tia? Página 87 de língua portuguesa, questão 5. Olha aqui. A tia Anne. Ô tia Anne, o Bruno chegou, viu? Dá uma presença para ele aí. Meninos, então vamos lá. O autor, a número 5, fala que ele utiliza palavras do mundo da ciência e também utiliza palavras de linguagem informal. A tia pegou várias do mundo da ciência e pediu só para vocês colocar 2, viu? Só que a tia pegou várias, ó. A tia pegou, assim, palavras do mundo da ciência. Vocês vão lá, o que isso significa? Isso significa que são aquelas palavras que a gente utiliza ela quando está falando de algum assunto de ciência. A gente não utiliza ela, assim, por nada. Olha lá, terras emersas. Quando a gente fala terras emersas, é uma linguagem formal do mundo da ciência. Quando a gente fala camadas internas da Terra, está se referindo a um assunto científico aqui, ó. Quando a gente fala núcleo terrestre, também é uma linguagem típica da ciência. Volume interno do planeta, composição química, composição estrutural. Alguém colocou alguma diferente desse aqui no mundo da ciência? Que palavra colocou diferente, Eric? Eu coloquei constituída. Sim, constituída. Gabi? Eu coloquei oxigênio e terras emersas. Isso, oxigênio, terras emersas. Porque geralmente a Gabi pensou oxigênio porque geralmente a gente fala ar, né, Gabi? Às vezes a gente só fala o ar, a gente não fala o gás oxigênio, né? Gás carbônico. Muito bem. Agora a linguagem informal. Eu não consegui achar. O Darlene, consegui achar a segunda palavra do informal. A tia colocou 2 aqui, ó. Vamos ver se você concorda comigo. A tia colocou, na informal, a tia colocou ouvimos por aí. Esse por aí é uma linguagem informal, uma expressão informal. E também viu só. Viu só também é informal. Oi, Bruninho. Eu pus viu só. Tia, antes a gente só corrigiu antes? Ou a gente... Hoje só corrigiu. Página? Hoje só corrigiu, tá bom? Aí depois você vê a gravação para você corrigir tudo bonitinho do seu. Aí amanhã, quarta-feira, a gente já tem aula, tá? Hoje a gente tem aula 5h10 também. Tem 2 minutos, Então, ó, ouvimos por aí e viu só, tá? Essas são da linguagem informal. Tá bom? Agora, 6. Por que o autor utilizou a linguagem técnica e a linguagem informal no artigo científico? Então, olha o que a tia colocou. Ele utiliza a linguagem informal porque seu público é infanto-juvenil, como a Clarice falou, a Gabi falou, infanto-juvenil. Então, olha lá, porque seu público é infanto-juvenil, ele usa a linguagem informal. E ele também faz uso de linguagem do mundo da ciência por se tratar de um artigo de divulgação científica. Artigo de divulgação científica tem que ter linguagem do mundo da ciência. Então, tem que ter as duas porque ele coisas. era obrigado a pôr.
Isso, mas aí quando você fala que ele é obrigado a pôr, você está se referindo à linguagem técnica, tá certo? Ele é obrigado a colocar pela linguagem técnica. E aí você tem que colocar a linguagem formal pelo seu público também. alvo. Muito bem, tem que responder as duas coisas. A linguagem informal é pelo seu público-alvo e palavras do mundo da ciência, porque ele é obrigado, entre aspas, né? Porque ele precisa colocar essas palavras. Oi, Marcos. A minha resposta foi para abranger vários grupos de leitores. Muito bem. Yasmin? É só uma dúvida. Depois dessa aula daqui, tem aula ou é o intervalo? Porque não apareceu nada. É intervalo, tá? Hoje vocês têm uma aula comigo às 5h10. Aí eu não sei se vocês têm com outro professor. Aí tem o link, tá? E a última questão aqui, o texto apresenta dados numéricos, tais como o percentual de água e terra em nosso planeta ou a temperatura no interior da Terra. A inclusão desses dados no artigo tem a função... Então, a função de ter essas coisas, gente, é dar credibilidade ao texto. O que é isso? É mostrar que a importância de ter essas coisas no texto é mostrar que ele é verdadeiro, né? Dar credibilidade. Alguém colocou diferente? Gostaria de ler? Oi, Eric.